7h17, 7h17, estamos de volta com o nosso Difusora Notícias, ao vivo por aqui. Vamos lá até as 8 da manhã, com entrevista ao vivo. A gente recebe aqui o presidente do CMDI, o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o advogado Márcio Oliveira, onde a gente vai bater um papo a respeito, de uma campanha que está estimulando a doação do imposto de renda para os fundos municipais da criança e do idoso, que é uma importância grande aqui em Três Lagoas, os dois, inclusive, né? E ele vai explicar pra gente como é que acontece, como é que são os procedimentos, como é que você que está nos acompanhando, de repente, pode auxiliar, pode ajudar e fortalecer ainda mais esses conselhos que são tão importantes e pertinentes aqui em Três Lagoas. Tudo bem, Márcio Oliveira? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui na Rádio Difusora. Nós agradecemos o Conselho Municipal do Idoso. Eu quero agradecer em nome do Conselho a oportunidade que vocês estão nos dando de expor um pouco do nosso trabalho, né? E, sobretudo, nessa questão agora do imposto solidário, né, Henrique? Esse imposto solidário que muita gente conhece, mas eu acredito que mais pessoas desconheçam do que as que conheçam. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque não é de hoje, né? A previsão legal da possibilidade de você, do cidadão, do contribuinte, fazer doações passivas de dedução de imposto de renda. E isso remonta lá a 2003, né, quando foi criado nacionalmente. O Conselho Nacional do Idoso foi criado em 2003, o Estatuto do Idoso, e havia lá essa possibilidade dessas doações de imposto de renda passiva de dedução, né? Só que isso aí foi um caminho longo até a gente chegar onde nós estamos hoje, né? Porque teve necessidade de ter regulamentações estaduais, regulamentações municipais para que fosse possível o cidadão, na hora de declarar o imposto de renda, que ele doasse uma parte desse imposto de renda para os fundos municipais, né? E até uma gama ampla de fundos que é possível você doar, né? Não é só a criança e adolescente. A previsão da lei, ela fala que você pode doar para o audiovisual, você pode doar para os portadores de doença oncológica, né? São percentuais, né? Os maiores percentuais realmente é 3% para o idoso, 3% para o criança e adolescente, 2% para o audiovisual, 1% para o esporte, 1% para o portador de doenças oncológicas e 1% para o deficiente físico, né? Então, via de regra, o que falta é a regulamentação da lei para que esses fundos possam funcionar. E em Três Lagoas, hoje, nós conseguimos fazer funcionar o Fundo Municipal do Idoso e o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? Então, o cidadão, na hora de doar imposto de renda, eu vou explicar isso durante a entrevista, ele pode, na hora de fazer a declaração de imposto de renda dele, ele pode doar 3% do imposto para cada um desses fundos, né, Henrique? Então, esses da criança e do idoso fiquem em Três Lagoas. Se a pessoa quiser optar por esses outros que você citou, talvez o destino não seja Três Lagoas, é mais ou menos isso. Na verdade, assim, quando você vai preencher a declaração de imposto de renda, né, lá no final existem 2 campos específicos, né? Você abre a cidade e naquela cidade que você abriu vai ter os fundos que estão funcionando naquela cidade, né? Então, quando é pessoa jurídica, ela pode doar para qualquer localidade. Você pode procurar lá e não tem o fundo em Três Lagoas, mas eu quero doar para Andradina, né? Ela pode fazer isso, é facultado fazer isso. Então, é legal as pessoas se atentarem. Normalmente, quando a pessoa vai para um contador, na maioria das vezes as pessoas têm o seu contador, tem o seu escritório que mexe com a papelada, com a documentação, enfim. Lá eles orientam os clientes a respeito ou se você não questionar, passa batido? Sim, tá. O nosso conselho hoje, nós temos uma reunião já marcada, né? Nós estamos alinhando isso junto com os contadores para orientar justamente aonde é o grande fluxo de pessoas que vão lidar com isso, né? Lembrando que essa doação de imposto de renda, ela serve para aquelas pessoas que vão fazer na modalidade completa, né? Na modalidade simplificada de imposto de renda e declaração, não é possível você fazer essa doação, né? Mas hoje, né, como qualquer pessoa que ganha acima de R$ 2.400, ela já está passível de pagar o imposto de renda, então uma faixa muito grande da população tem condições de doar esses valores, né? E assim, uma coisa que é importante destacar, Henrique, está aqui, às vezes, embora pareça que é uma quantia mínima, né? Às vezes o cidadão vai lá e pode doar R$ 90, R$ 50, né? Mas esse é o imposto que ele vai ficar na nossa cidade, né?
Ele não vai para Brasília dar um passeio lá e a gente não sabe para onde que ele vai depois, né? Então, assim, a grande preocupação dos conselhos, do Conselho Idoso e do CMDCA, é justamente que o imposto fique aqui para que o cidadão possa ver o que está sendo, a política que está sendo feita voltada para criança e adolescente, voltada para idoso, dentro do nosso município. Lembrando que, assim, tudo isso, todas as informações, né, o conselho, ele não faz a gestão do recurso financeiro. Quem faz a gestão do recurso financeiro é a Prefeitura Municipal. O papel do conselho é detectar a necessidade na sociedade e indicar a política pública a ser realizada, né? E isso tudo é disponível lá no portal da transparência. Nós estamos sujeitos, todos os conselheiros, né, toda a diretoria do conselho está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, né? Então é um negócio extremamente transparente, né? É muito melhor do que você colocar um dinheiro do cidadão contribuinte e mandar para Brasília, que você não vai ter condições nem sequer de acompanhar isso, né? E é muito transparente porque a partir do momento que acontece essa doação, um exemplo, foram 100 mil reais doados, 100 mil reais, eles vão para a conta da prefeitura específica e só podem ser utilizados, no caso, se for colocado para criança e para os adolescentes, crianças e adolescentes. Não tem como mexer nesse dinheiro, né, Márcio? Sim, isso é o que a gente chama de verba carimbada, Sim. né? Não vai nem para a conta da prefeitura. O Fundo Municipal do Idoso, ele tem uma conta específica dele e essa conta só pode ser movimentada mediante a deliberação do conselho, né? Entendi. Então, por exemplo, né, o prefeito, ele tem o poder de falar assim, não, isso não é prioridade, mas ele não vai poder usar aquele dinheiro para poder fazer uma outra coisa que não foi deliberado pelo conselho. Então, o conselho vai lá, aponta a política pública e fala assim, prefeito, há necessidade de ser feito isso assim, 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 assado. E vai ser feito. Então, mas tem dinheiro para isso? Tem, está lá no nosso fundo, lá tem dinheiro para isso, né? E aí o prefeito vai lá, se houver uma necessidade de uma licitação, ele vai abrir uma licitação, tá tudo. E na hora de fazer o empenho, ele vai assim, o empenho é os recursos que estão lá no Fundo Municipal do Idoso, que estão lá no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? Mas se precisar aportar mais um pouco, ele Sim, pode. Na verdade, as fontes de custeio do fundo, né? Qualquer cidadão pode doar para o fundo, né? Se um cidadão fala assim, eu tenho filhos e não tenho filhos, eu quero pegar meu dinheiro e quero doar 30% para o fundo, ele pode, né? Se uma empresa quiser ir lá e falar assim, eu já doei no imposto de renda e quero doar mais dinheiro para o fundo, ela também pode fazer isso, né? Qualquer pessoa pode doar para o Fundo Municipal do Idoso, né? Mas esse dinheiro, uma vez que o dinheiro foi internalizado no fundo, né, ele só pode ser movimentado mediante deliberação do Conselho, né? E nós temos alguns projetos. O nosso Conselho, eu assumi o Conselho em dezembro agora do último ano, né? Nós já tivemos 3 reuniões e nessas reuniões nós já temos algumas deliberações de ações que são necessárias aqui dentro de Três Lagoas, porque assim, uma coisa é certa, Henrique, tá? A pandemia ela atrapalhou muito. Sim. Atrapalhou muito a atividade não só do nosso conselho, como de todos os outros conselhos, né? Porque essa construção é a 3ª vez que eu estou à frente do conselho. Minto, tá? É a 4ª vez que eu estou à frente do Conselho Municipal do Idoso, né? E como eu tinha dito anteriormente, isso foi uma grande construção, né? Quando eu entrei no conselho lá em 2012, houve uma necessidade eu fiz isso em parceria com a minha amiga Dora Azul, que na época ela era presidente, né? Nós tínhamos que fazer toda uma parte de reestruturação do conselho para que fosse possível você estruturar para que você pudesse chegar ao ponto de ter um Fundo Municipal do Idoso funcionando, né? Então isso foi a primeira gestão da Dora, aí eu tive mais 2 gestões, no final da minha última gestão como presidente, nós conseguimos deixar o Fundo Municipal do Idoso redondo, né? Mas logo após isso, na próxima gestão, que foi do meu amigo Reinaldo Pereira, que hoje é o tesoureiro do conselho, infelizmente veio a pandemia e essas atividades ficaram paradas. Então, assim, muitas vezes o cidadão translagoense, o ouvinte da rádio difusora que está no ouvindo, ele pode se perguntar, né? Mas quais foram as ações que já foram feitas pelo conselho, né? Não, as ações do conselho que nós fizemos até hoje, nenhuma foi utilizado o fundo do idoso, porque nesse momento agora que o fundo está redondo para que possa ser feitas as doações. Então nós temos a previsão de a partir do ano que vem, a primeira coisa que nós vamos fazer a partir do dia 31 de maio, né, nós temos que assinar balancetes trimestrais
Mas a partir de 31 de maio, quando encerrar as declarações de imposto de renda, nós vamos falar assim, ó, nós temos disponível X mil reais dentro do Fundo Municipal do Idoso. Né? E aí nós vamos ver qual que é as políticas prioritárias para poder indicar as ações que têm que ser feitas. Né? Hoje, falando de políticas prioritárias, o que hoje vocês detectaram que existe a necessidade de melhoria para esse público? Então, nós deliberamos agora na última reunião nossa uma questão que eu acho que é importante. Inclusive, nós temos contato com o Conselho dos Portadores de Deficiência Física, né, dos PCDs, e do Conselho de Mobilidade Urbana. Então, nós tivemos algumas conversas já. E a questão da acessibilidade. Né? Assim, você tem algumas outras questões que são apuradas pelo CREAS. Né? Então, a questão da violência contra o idoso, não somente a violência física, como a questão da violência psicológica, a violência financeira, que existe, mas isso daí, existe uma atuação muito boa do CREAS em relação a essas denúncias chegam lá, são encaminhadas, chegam no nosso conselho, são encaminhadas, mas hoje nós temos uma questão muito grande, a questão da acessibilidade. Né? Lembrando que já em 2030, né, isso é um fenômeno não só do Brasil, isso é um fenômeno mundial. Né? Você tem uma questão que a gente chama de bônus demográfico. Né? Então, em 2030, a somatória de crianças e adultos no Brasil vai ser inferior à quantidade de idosos no Brasil. Nosso país é um país que está envelhecendo. Né? Então, assim, nós temos que ter uma preocupação em relação a como que vai ser o futuro do idoso. Né? Então, hoje nós já falamos em terceira idade, mas hoje já se fala em quarta idade, né? Que são aquelas pessoas que têm acima de 80 anos. Né? Então, assim, hoje com os avanços da ciência, da medicina, as pessoas elas estão vivendo mais. Né? Mas a preocupação é com que qualidade de vida essa pessoa vai chegar na terceira ou na quarta idade. Qual os equipamentos urbanos vão estar adaptados. Né? Vai chegar um momento que não vai fazer muito mais sentido a questão da prioridade. Né? Você vai chegar numa casa lotérica e você vai se deparar com uma situação que vai ter uma pessoa mais idosos do que adultos dentro de uma lotérica. Né? E você vai fazer uma criança prioritária para idoso, essa fila ela vai ser mais lenta do que aquela fila de quem não é idoso. Né? Até, de certa forma, a forma oblíqua ali tinha um caráter discriminatório. Verdade. Né? Entendeu? Então, assim, nós temos que nos preocupar e, assim, respondendo a tua pergunta, né? A questão, hoje nós temos um projeto para apresentar para a prefeitura, levando em consideração as necessidades desses 3 conselhos, que é a questão da acessibilidade. Né? Então, nós pretendemos apresentar um projeto para o prefeito Ângelo Guerreiro, para ele criar uma lei municipal de imposto progressivo para determinar que na zona central da cidade, prioritariamente, que as calçadas sejam adaptadas para o tráfego de cadeiras de rodas, para a sinalização visual para deficiente visual, porque hoje o idoso hoje que tem qualquer portador de qualquer tipo de deficiência física, simplesmente ele é isolado socialmente, porque ainda que ele consiga chegar ao centro da cidade, ele não consegue andar com uma cadeira de rodas no centro da cidade. Né? Se for um deficiente visual, ele não vai conseguir andar numa calçada aqui, porque tem desnível, as rampas de acesso às vezes não são totalmente adequadas para que aquela cadeira use. E até mesmo a questão de conscientização do cidadão, né? Que às vezes ele estaciona o carro dele na frente de uma rampa de acessibilidade ali, né? Entendeu? Nós já nos deparamos com algumas situações aqui, que são situações que você fala assim, o cidadão que faz isso, ele não tem noção. Ele não tem noção do que está sendo feito ali, né? E isso é comum, né? Você vai no centro da cidade e você vê isso direto, né? Os locais de rampa, o carro tá parado ali, como é que sobe? Não sobe. Exatamente. Então, assim, nossa perspectiva em relação ao imposto solidário, né, que nós estamos conclamando a população translagoense para que faça a sua doação. Né? O Conselho, nós vamos divulgar um vídeo explicativo já na próxima semana, vai estar disponível em parceria com a Prefeitura, nós vamos divulgar esse vídeo para o cidadão, para que ele tenha condições de fazer um passo a passo ali, né? Para que ele, assim, o que a gente pede é que o cidadão tenha essa paciência, né? Aquela pessoa que vai fazer na forma
o imposto na forma completa ali, que ele tenha paciência para chegar lá na última guia, nas últimas abas, que ele doe os 3% para o fundo do idoso, que ele doe os 3%, emita as guias, porque isso não vai alterar o valor a ser pago do imposto, né? Então, se tiver lá R$2.000 para pagar, porque assim, isso é uma questão muito importante, né? Às vezes a pessoa ela não tem a noção da capacidade que ela tem de pagar, né? Então, você pega hoje Três Lagoas, citando como exemplo aqui, se você pegar as duas grandes empresas de Três Lagoas, Eldorado e Suzano, você tem aí, cada uma deve ter em torno de 6, 8 mil funcionários. E eu tenho certeza, Henrique, que todos esses 8 mil funcionários, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas envolvidas nesse processo, todos eles têm condições de doar, né? E como que é feito essa doação, né? Isso é uma questão que é muito importante a gente destacar, porque, assim, quando você pega o teu contra-cheque lá, você vai verificar que houve lá imposto de renda retido na fonte, né? Então, às vezes, o cara vai lá e fala assim, tive 15 mil, tive 20 mil reais de imposto de renda retido na fonte, né? Então, tá bom, isso já está lá no leão, né? Certo. E ele tem um imposto de renda a pagar, né? Vai lá, puta, eu vou ter que pagar mais 3 mil reais de imposto de renda. Pô, já tive 25 retido na fonte, ainda vou ter que pagar mais 3 mil reais. Então, ele tem lá 28 ou 5 mil reais. Ele tem lá 30 mil reais de imposto a pagar e vai ter que pagar mais 5 mil reais, né? Como que ele pode fazer essa doação, né? Bom, se ele tem 30 mil reais para pagar, ele pode doar 30%, 3% desse valor para o Fundo Municipal do Idoso, tá? Então, ele pode doar R$900. Tá? E ele pode doar mais 3% para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, ele pode doar mais R$900. Então, chegando lá da última aba, ele vai, quando você chegar lá na declaração de imposto de renda da forma completa, para poder fazer, vai aparecer lá que ele pode doar R$900. Ele vai lá, vai emitir uma guia, uma DARF, né? E vai deixar aquela DARF de lado. Vai chegar lá no FUNCAD, vai emitir uma outra DARF, vai emitir mais de R$900. E vai emitir a DARF do imposto de renda. Então, ele vai recolher uma DARF e vai recolher 3 DARFs, né? Entendeu? Então, assim, só que ele vai pagar para o imposto, para o fisco, para o leão, né? Dos 30 mil reais, que é devido, né? Em vez de pagar os 5 mil, que era aquele valor que faltava dos 25 já foi retido na fonte, para os 30, ele vai deduzir daqui dali os R$1.800 e vai pagar para o leão R$3.200. Quer dizer, no final das contas, ele pagou os 5 mil, né? Mas só que R$1.800 não foram para o leão. Vão ficar no Fundo Municipal do Idoso e no FUNCAD, no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? Uma pergunta que pode surgir, né? Mas eu tenho imposto a restituir. Eu posso doar também tendo imposto a restituir? Pode, né? Pode. Qual que é a diferença na modalidade do imposto a restituir, né? Ele vai emitir a guia da mesma forma, né? Só que ele vai pagar mais imposto, mesma situação jurídica ali, né? Ele pagou, foi retido 30 mil reais na fonte dele, né? Mas ele só tinha 25 mil reais para pagar de imposto. Então, ele teria, em tese, uma restituição desses 5 mil reais, né? Mas na mesma situação, né? Se ele só tinha 25 mil reais para pagar de imposto, 3% de 25 são R$750. Né? Então, ele pode doar R$750 para o Fundo Municipal do Idoso e para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, mas só que na restituição dele, né, então ele doou R$1.500. Na restituição, ao invés de restituir os 5 mil, ele vai restituir 6.500. A diferença que tem nessa modalidade, né, é que ele coloca a mão no bolso antes para restituir esse valor lá na frente, lá a partir de julho, quando abrir a restituição, né? E ele não perde, então, né? Não perde, né? Ele só adianta, né? Assim, eu quero fazer uma caridade esse ano, eu acho injusto, eu vou pagar um imposto a mais aqui, mas eu sei que eu não estou pagando a mais, que esse dinheiro vai voltar para o meu bolso lá na frente. É possível ele fazer isso também, né? Entendeu? Mas ele vai ficar com esse dinheiro na mão do fisco por 6 meses ali, né? E numa terceira modalidade, que é mais interessante, né? É aquele empresário, né, que declara o imposto de renda também, que não seja optante pelo Super Simples, né?
Quem opta pelo Simples, ele não consegue doar com a empresa dele. Mas aquelas empresas que têm o imposto de renda como lucro real, né, essa pessoa, esse cidadão, ele pode conversar com o contador dele, né, e aí você vê os grandes valores, né, como eu disse anteriormente. No final da nossa última gestão, nós conseguimos uma única doação de uma única empresa, né, que foi a CTG Brasil, né, e só a CTG doou R$200 mil para o Fundo Municipal do Idoso. Né? Então, nós ainda temos esse dia disponível lá, entendeu? Como eu disse, não foi possível fazer as políticas por conta da pandemia, né? Mas não é só uma empresa do porte da CTG que é interessante para o conselho, né? Qualquer empresa. Tá? Se o empresário, a declaração dele é da forma de lucro real, né? Ele tendo imposto a pagar ou restituir, ele pode doar, só que muda o valor da alíquota, né? Ele pode doar 1%, né? Entendeu? 1% para o idoso e 1% para a criança e adolescente, né? Que é um valor mais alto, né? Normalmente. E aí dá um... a alíquota é menor, mas assim, os valores são valores mais altos, né? Então ficou bem explicado que as pessoas, elas que têm imposto a pagar, elas vão pagar o imposto, mas não vai 100% do que ela tiver a pagar, fica com o leão. Até 3%, né? Volta, isso, né? Volta para Três Lagoas e fica no fundo do Conselho Municipal dos Idosos, da Criança e do Adolescente. E aí a pessoa, como você citou, ela vai pagar, mas ao invés de pagar tudo para o governo federal, para o leão, fica uma parte, uma parte fica em Três Lagoas. Isso é uma sacada muito interessante, eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Porque se eu tenho essa opção, é lógico que eu vou querer ajudar a minha cidade. Eu vou querer ajudar as pessoas daqui, porque esse dinheiro vai para o governo federal, que, como você disse, ninguém sabe depois do destino disso, se volta ou não volta para cá. Mas isso é uma sacada legal e que as pessoas precisam ter esse conhecimento para poder colaborar, para poder ajudar, já que vai pagar, pelo menos destina parte disso para ficar em Três Lagoas, que está tudo certo. Só fazendo uma consideração importante, certo. É o seguinte, né? As pessoas, elas não têm que fazer a opção de doar para um fundo ou para o outro fundo. É possível ela doar 6%, sendo 3% para um fundo e 3% para o outro fundo, né? Então, você que está nos ouvindo aí na sua casa, no seu lar, que está ouvindo essas informações, né? O Conselho Municipal do Idoso vai disponibilizar um vídeo explicativo, né? Nós estamos à inteira disposição para sanar qualquer dúvida. Quem quiser saber mais informações, nós vamos divulgar nas mídias sociais. Nós estamos, nesses próximos 30 dias, nós pretendemos fazer uma campanha maciça para que o cidadão não deixe de doar, né? Porque o que nós queremos é mostrar, nós temos condições em Três Lagoas, Henrique, tá? Eu já estou nessa seara já faz algum tempo, né? E a gente conversa com muitas pessoas e tem um amigo nosso na UFMS, do curso de Ciências Contábeis, é professor da UFMS. Sim. Três Lagoas perde por ano, nesses fundos que não funcionam, né? 25 milhões de reais em arrecadação. 25 milhões em políticas públicas poderiam ficar no nosso município, né? E acaba indo para outros lugares. Lembrando que os fundos, é possível você doar ao todo, o cidadão ele poderia doar 12% de todo o imposto devido dele para fundos e esse dinheiro ficar no nosso município, né? Então, assim, nós temos um trabalho, nós temos muitas conversas e a expectativa é que todos os fundos passivos de doação estejam funcionando nos próximos anos, né? Mas hoje, nós temos o Idoso e o FUNCAD funcionando em Três Lagoas, né? Então, 100% legais, né? Exatamente. Para poder receber o fundo e poder destiná-los. A questão burocrática é muito complicada, porque é uma série de declarações que você tem que fazer até você chegar nesse ponto de você abrir o teu imposto de renda e tá lá o teu fundo cadastrado. Isso tem que ser encaminhado para o Conselho Nacional do Idoso, depois para a Secretaria Nacional de Receita Federal, para que seja possível. Então, assim, é um longo caminho que tem que ser feito, mas hoje, graças a Deus, né, o nosso fundo está lá e o FUNCAD está lá também, né? E isso é fator para se comemorar bastante, né? E, claro, as pessoas agora com conhecimento, fazendo as suas doações, ajudando, e as políticas públicas, elas serão fomentadas em Três Lagoas, estão sendo e vão ser
colocadas em prática, que eu acho que esse é o principal objetivo de todos, dos dois conselhos, né? Afinal de contas, a gente sabe que tem muito que se avançar quando a gente fala de políticas públicas, como você colocou, para os idosos e também para crianças e adolescentes. Tem muita coisa para ser feita ainda e que precisa de alguns direcionamentos. Às vezes só o poder público, né, Márcio? Ele não dá conta. E se tiver um conselho forte ali para fazer esse trabalho, para indicar algumas situações, a coisa de repente não sai do lugar muitas vezes. Muitas vezes, Henrique, as pessoas não sabem exatamente, né, qual que é o papel dos conselhos. Né? E assim, o papel nosso é muito simples. Né? Hoje nós somos 10 conselheiros, 5 governamentais e 5 não governamentais. Né? Eu estou no nosso conselho representando a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Por uma indicação do meu amigo Tiago Vinícius, que é o nosso presidente. E nós temos representantes ali das associações de aposentados, a OAB, a Associação de Assistentes Sociais do município, está no nosso conselho, o Sinted está representado no nosso conselho. Então, nós somos 5 não governamentais e aí nós temos algumas secretarias, temos representantes da Finanças, da Saúde, da Educação. Então, assim, a função do conselho diante da sociedade é a prefeitura, a administração pública, ela é a grande mão. Né? E os conselhos, eles são os dedos. Né? Então, assim, nós tentamos estar mais perto possível daquela pessoa que são os nossos assistidos, né? Que no nosso caso é o idoso, para saber quais são as demandas de uma forma segmentada na sociedade. Né? Qual que é a necessidade da Associação dos Aposentados? Qual que é a necessidade dos professores aposentados? Né? Qual que é a necessidade das entidades asilares? Né? Então, assim, nós estamos perto ali, porque muitas vezes a administração é muito grande, ela não consegue ter essa capilaridade de estar perto do problema. Né? Então, nós constatando essas necessidades, nós transformamos isso em sugestões, né, que é o nosso Conselho Deliberativo, e levamos essas sugestões até a administração para que seja tomado as medidas para que sejam realizadas aquelas políticas públicas. Né? Eu falei políticas públicas, falando de conselho, semana que vem, dia 31 e dia 1º, a gente vai ter a Conferência Municipal da Saúde, que é importantíssimo para ser debatido todos esses assuntos envolvendo a saúde e que, obviamente, as pessoas podem comparecer e podem dar opinião e podem falar o que quiserem a respeito da saúde de Três Lagoas. E aí a gente vê que na hora é o mesmo público, casa cheia, mas são pessoas segmentadas de várias áreas. Você vê população, poucos comparecem, porque poucos têm interesse. Esse é um grande problema. A gente tem que envolver mais a população. Por exemplo, Câmara Municipal, as sessões. As pessoas acompanhando, a população assistindo, independente de questão de horário, são pouquíssimas. Não porque não sabem, elas sabem, mas não se interessam. As pessoas precisam se interessar mais, né, Márcio? Por esse tipo de situação. Nós, na última reunião do nosso conselho agora, dia 16 de março, né, nós tínhamos a expectativa da Conferência Estadual do Idoso, né, mas por conta da mudança de governo, não vai haver a Conferência Estadual do Idoso. Né? Então, por conseguinte, nós não realizaremos a Conferência Municipal. Mas, nosso Conselho já deliberou que a primeira semana de junho, um pouco antes do aniversário da cidade, nós vamos realizar, não definimos ainda qual será, onde vai ser feito, se vai ser feito na UFMS ou se vai ser feito na Câmara Municipal, mas nós vamos fazer a audiência pública da pessoa idosa, justamente para isso, né? Para que a sociedade tenha a oportunidade de ir lá e expor os seus problemas, né? A população idosa, evidentemente, o que ela necessita, né? Entendeu? Se ela necessita de uma concentração do serviço de saúde voltada para a pessoa idosa em determinada localidade, né, que eu acho que hoje uma reclamação que chega muito no nosso conselho é nesse sentido, né? O cidadão ele passa na unidade básica de saúde, aí ele tem que ir na clínica do idoso, aí ele precisa do exame por imagem, vai para outro lugar, precisa do remédio, vai para outro lugar. Então, assim, esse é um dos problemas que chega para nós lá, né? Então, só que assim, não são todos os problemas. Né? O que chega muito para nós é a questão da violência, né? Entendeu? Que a gente sabe que existe muito. Inclusive, nós temos o conselho, né? O telefone lá da Casa dos Conselhos. Você, cidadão que está nos ouvindo, você pode entrar em contato diretamente com o CREAS, né? Porque a gente sabe que a questão da violência contra a pessoa idosa, ela é muito subnotificada, né?
Entendeu? Então, assim, os números que chegam para nós não são os números reais, nós temos essa consciência. Assim como é os casos de violência contra a criança, violência contra a doméstica, violência contra os animais, nós sabemos que isso é subnotificado. Mas muitas vezes a subnotificação ela ocorre porque o cidadão ele não sabe aonde recorrer. Né? Então, assim, e às vezes ele não quer se intrometer também. Né? Meu vizinho lá, os filhos estão abandonando aquela pessoa idosa, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não quero me dispor com o meu vizinho. Então, você não precisa se dispor, você pode fazer uma denúncia anônima lá para o CREAS, a fazer uma denúncia anônima para o CMDI, que nós vamos fazer os encaminhamentos e vamos investigar isso daí. Né? O que é importante é a gente coibir essas práticas, né? Porque em algum momento, né, você que não denuncia, em algum momento você pode estar se colocando numa posição de você ser o idoso que vai estar sofrendo a violência também. Né? Então nós temos que ter esse trabalho de conscientização da sociedade, né? Para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né, você tenha diminuído esses números que são divulgados anualmente sobre violência contra a pessoa idosa. Né? E o tempo passa, ó, numa velocidade grande. Todo mundo se recorda quando era mais jovem, o que fazia, o que não fazia. E quando você para pensar, pô, já tenho essa idade. Mas chega, né? Quando você para pensar, você tá lá com 60, 70 anos, de repente, né? Tomara que não, mas de repente você tá vivendo a situação que a pessoa tá vivendo ali de abandono, ou da questão financeira, da violência, né? Onde o neto, o filho, vai lá e pega o dinheiro, pega o pagamento, some com o pagamento da pessoa idosa, né? Não compra o que tem que comprar para dentro de casa, enfim, uma situação que acontece muito, né? E é muito subnotificado. Isso é mais comum do que a gente imagina, Henrique. É muito triste. Bom, o presidente Márcio Oliveira, advogado Márcio Oliveira, do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, falando a respeito desse assunto que é tão importante, né? Esse imposto solidário, que eu tenho certeza que quem acompanhou prestou atenção. Se tiver dúvidas, você deixa pra gente os contatos do Conselho, para que o pessoal possa tirar essas dúvidas. E também, quando for fazer a sua declaração, for até o seu contador, for até o escritório, né? Explique para ele, que ele vai também saber explicar como é que você vai fazer para estar fazendo a doação do seu imposto de renda da maneira que for. Henrique, quem tiver dúvidas em relação a esse assunto, né? Pode ligar diretamente na Casa dos Conselhos, né? Eu não tenho o número de cabeça lá, mas a Casa dos Conselhos também funciona ali do lado da antiga Prefeitura Municipal, na Olinto Mancini com a Eumano Soares, né? Ou pode entrar em contato também diretamente comigo, né? Que nós já temos a conversa com nossos conselheiros, e eu vou direcionar essa pessoa para algum dos nossos conselheiros para poder estar orientando, que o telefone é o 67, né? 98402-3723, né? Esse é o telefone particular meu. Mas assim, chegando a esses questionamentos até a minha pessoa, eu vou ter um prazer muito grande ou em resolver ou encaminhar para algum outro conselheiro, porque assim, daqui até o dia 31 de maio, né, o CMDI vai estar full time, né, com essa questão do Fundo Municipal do Idoso, das doações do Imposto de Renda. E aí, tudo tranquilo, tiver dúvidas, pode perguntar para o contador, como você colocou, né? Vai ser todos aí trocado uma ideia para estar explicando, para também estar auxiliando as pessoas a respeito desse assunto, que é importante, já que tem que pagar o imposto de renda, ou de repente você vai ter a receber, mas você quer fazer uma doação. Ficou bem legal, bem explicado. Eu sei que as pessoas agora vão ter um pouquinho mais de consciência a respeito disso. Não vão deixar fugir esse dinheiro de Três Lagoas. Vão deixar em Três Lagoas para fomentar aí e essa luta, essa batalha diária, né, que o pessoal trava para estar melhorando a vida das pessoas da melhor idade e também das crianças e dos adolescentes nesses dois conselhos que são bastante atuantes em Três Lagoas. No mais, obrigado pela presença. Obrigado pela participação. Quero agradecer a vocês aqui da Super Rádio Difusora a oportunidade de expor um assunto tão nobre aqui para a população translagoense. Muito obrigado. Agora são 7h51, vamos para o intervalo comercial, a gente volta em seguida. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias.